Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, ao vivo mais uma vez aqui. E nós vamos conversar hoje com um pai, né, que teve aí duas experiências, uma cesárea e um parto natural após cesariana. Várias mulheres me perguntaram aqui essa semana sobre parto natural, parto normal após a cesárea. Então, nós vamos conversar sobre isso também, sobre a importância do pai participar tanto na gestação quanto no parto, saber, se informar. Oi, Jojozinho! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Aqui também. Tá na oficina ainda? Não. Já Não? voltei para casa, Que bom. porque eu ia ficar lá, mas Não deu. no way, eu preferi voltar. Ok. Você estava Jonas, se falando, apresenta. você tava falando que o tempo passou e foi melhor, né? Eu acho. No seu caso, parece mesmo. Assim, no meu, mais ou menos. Pra você também, querido. Pra você também. Ok. Ô, Jonas, se Sou, apresenta. eu sou Jonatas, né? Sou cunhado da Ludmila, casado com a Sara há 13 anos. A gente fez 13 anos agora em janeiro, dia 5 de Sim. janeiro. E não canto mais. Cantei no casamento da Lud porque tinha outros Porque motivos. Tinha outros Porque, motivos. porque foi a fase. Você queria casar com a minha irmã, né? Sem vergonha. Aí tava assim, ó, todos se entrando na minha família. E aí, mas a gente tem dois filhos, a Ana Clara, que tem 8 anos, Nossa, 8 anos. e o Benedito, vai fazer 3 anos. Sim. Não me pergunte as datas que eles fazem, que eu não sei. Eu Eu sei, também não. eu sei a idade que eles têm. Eu faço algumas coisas, uma delas é ser pastor, um dos pastores da Igreja Batista do Itaim. Sim. Sou empresário, tenho uma oficina de carro que trabalha com a marca Volvo aqui em São Paulo, no Brooklyn. E, enfim, várias outras coisas. Flerto com ser marceneiro, flerto com ser pedreiro, com ser serralheiro. Que legal, né? Multitarefas. É o verdadeiro macho alfa. Não, não, Não? não, porque eu não cozinho, não, tô brincando. Eu cozinho um pouquinho só. Ô, Jonas, Eu faço hambúrguer só. hambúrguer delicioso. Saudades do hambúrguer. Então, bora falar agora das suas experiências como pai, né? Você falou que é Ok. pai aí de duas crianças. Ontem eles me ligaram à noite, eu conversei um pouquinho com eles. Benedito tá um ser humano muito maravilhoso, né, gente? Ele fala pelos cotovelos. É, é porque ele anda muito com a irmã, né? E Aham. A a irmã irmã fala dele. pelos dois cotovelos. Ele fala primeiro para pelos dois. Ai, que Os delícia. meus amigos, eu treino jiu-jitsu, né? E meus amigos do treino falam que minha filha, eu dou pré-treino para ela, sabe? Pré-treino é para você Sim, estimular antes do treino, né? Então, ela é bem agitada. Sim, foram dois partos, duas experiências totalmente distintas, né? sim. As formas foram distintas e também a minha maturidade também é bem diferente, né? O primeiro parto da Ana Clara, eu tinha acabado de vir de uma... Eu morava em Ribeirão Preto, né? Então Sim. fiquei desempregado lá, de uma profissão... me mandaram embora de uma profissão que eu não era funcionário, né? Então, e aí eu cheguei de volta em São Paulo, bem perdido, tendo que recomeçar a vida. E daí então não priorizei. E aí a Sara, a Sara ficou grávida e aí eu priorizei algumas coisas e outras não. Obviamente a gente tem a maturidade que a gente tem da nossa idade, né? É,
Você tinha quantos anos, Jonatas? Tô com 40, 32. 32. E Não aí, era tão jovencinho, né, querido? não, mas não espere de mim com 32 experiência de 80, né? Eu tinha 32 e para algumas coisas eu tinha uma boa evolução, para outras não. E o Para parto outras, foi uma delas quarto foi uma delas. que eu não tinha mesmo. Sim. Então eu não pensava o parto, eu não entendia os processos. Uhum. E aqui eu faço a minha culpa mesmo. Eu não entendi os processos que a mulher passa, como Uhum. de que forma eu precisava, junto dela, fazer esse parto acontecer, né? Eu não Sim. tinha essa ficha, não tinha caído ainda, né? Então, o Uhum. parto da Ana Clara foi tanto que assim, eu nem lembro, por exemplo, do Benedito eu lembro todo o processo de gestação. Da Ana Clara eu nem lembro. Sim. Ah, eu estava numa outra sintonia assim, e, Uhum. e que não tem desculpa. Eu simplesmente perdi, né, a Sim. oportunidade de ter percebido coisas diferentes. E Uhum. aí, e aí eu acho que o nosso processo de parto, ele manifestou isso, ele deixou isso claro, né? Então, a gente tinha a ideia eu tinha convênio médico em São Paulo, Uhum. mas a gente tinha a ideia, na verdade a Sara tinha a ideia de usar a casa de parto de Sapopemba, zona leste de São Paulo, Uhum. e que era uma tentativa de uma experiência mais ah, caseira, por se dizer, mais simples, ah, de ter os filhos. Então, quem conhece a casa de parto é um lugar que, por exemplo, as enfermeiras estão há muitos anos lá, elas são como elas tentam fazer do ambiente um ambiente extremamente familiar, e elas que cozinham a comida das pessoas que estão ali, tanto da mãe quanto das pessoas que estão ali aguardando Uhum. o momento do parto e tudo mais. E daí a gente tinha essa ideia, mas na manga eu tinha os hospitais, Uhum. a gente tinha uma obstetra, né? Que, se eu não me engano, na época era a doutora Márcia. É. Uhum. E aí tinha na manga tal, mas eu não. A via de parto, como seria, tudo isso, Uhum. eu simplesmente falava sim para uma coisa que eu não compreendia e que não foi criada ah, junto com a Sara isso, né? Era mais Uhum. uma convicção dela e eu estava deixando a coisa andar, né? Uhum. Tudo bem, vamos embora, né? Uhum. E daí então começou a chegar próximo o momento do parto. Eu acho que começou numas 6 horas da tarde. Ela Uhum. teve o que hoje eu sei que é uma bolsa rota, né? Uhum. Aqui é um fluxo pequeno do líquido amniótico. Uhum. E isso, eu lembro que você estava em casa, ou você chegou depois, e isso nos parecia estranho, e eu não sabia se era um parto ativo, se não era, se era. Uhum. Eu não tinha estudado sobre isso e tal. E daí a gente falou, então vamos para a casa de parto, né? Parece que está acontecendo. Enfim, pusemos todo mundo dentro do carro e saímos à noite, eu acho que era umas 9h30, 10 É. horas. Saímos para a casa de parto, chegamos na casa de parto, uma enfermeira nos atendeu e disse, olha, é uma bolsa rota, aqui a gente só faz o parto se for 100% seguro. Uhum. E aí, obviamente, isso é natural, uma vez que ah, as casas de parto elas foram instaladas em São Paulo na época do governador José Serra. José Serra, sim. E aí ele é um médico, né? E eram, se eu não me engano, 10 casas de parto na época. E hoje só Uhum. tem uma em Sapopemba, então Duas. duas. A Casa Ângela também. Casa Ângela também. E que elas precisam ser extremamente precavidas, né? Uma vez que a saúde é um negócio. Sim. Né? Se saúde é um negócio,
tem muito valor, dinheiro envolvido no parto, ok? Então, eu estou dizendo isso porque pessoas não querem que o parto seja uma coisa simples. Quanto Não. mais complexo, mais desconhecido, e quanto mais desconhecido, mais se paga por ele. E eu sei disso porque o meu parto, o parto da Sara, eu paguei, eu vou chegar lá. E aí saímos da casa de parto com a informação de que não poderia ser feito lá. E saímos para, se eu não me engano, a gente foi direto para o hospital Da Luz. Não, acho que antes foi o Santa Catarina? Santa Catarina. Na Paulista. Chegamos lá, a Sara já fizeram exame de toque nela para ter dilatação, né? Eu acho que todos os hospitais que ela passou fizeram o exame de toque para ver dilatação, e eu acho que cada exame desse gelava o processo de parto, né? Então, e aí a gente começou a descobrir que não tinha vaga. No Santa Catarina não tinha vaga. Eu liguei no convênio, na época eu tinha convênio da Mil, e eu posso falar porque a Mil não me aceita mais como cliente. E aí eu liguei para a Mil, eles mandaram a gente para o Hospital da Luz. Chegou no Hospital da Luz, a médica que atendeu a Sara, extremamente rude, num lugar contaminado, sujo. A Sara, a gente não quis ficar ali. E aí eu liguei para o advogado. Na época na empresa eu tinha um advogado, que é o mesmo até hoje, Dr. Dorival. Expliquei para ele, ele falou: Jonas, é o seguinte, você vai para qualquer hospital que você queira ir, que tenha vaga, faça no particular, entra, tenha seu filho e depois a gente vai resolver essa situação. E aí a gente estava na Paulista, a gente foi até o Higienópolis, onde fica o hospital israelita, o hospital samaritano, né? E aí a gente entrou particular, então imagina, colocaram a gente no melhor quarto, hotelaria mais top, sofisticada, de novo, né? A saúde é um negócio. Então, e aí eu lembro que o médico chegou e falou: olha, a sua mulher tem que fazer agora a cesárea, e a gente tem que fazer, e vocês, e a gente tem que fazer. E aí eu falei assim: tá bom, então vamos fazer. Eu não tinha uma forma de pensar diferente disso, então vamos fazer. Eles falaram assim: e vocês vão ser os primeiros a inaugurar o centro cirúrgico e tal, como se fosse uma coisa assim. Para mim, né, isso não fez diferença nenhuma, mas aí a gente pegou e falou: tá bom, né? O parto vai ser esse. Eu lembro, a Sara falou: então tá, vamos fazer assim. E isso depois de ter passado a noite inteira procurando. Isso era de manhã. Isso era de manhã já. Acho que era umas 5, 6 horas da manhã. A gente ficou rodando. A gente saiu de casa, era 9 horas da noite, né? A gente procurando ficou rodando um lugar. São Paulo, procurando um lugar. E a gente pagava convênio e tudo, né? Enfim, foi uma situação muito ruim. Isso obviamente atrapalhou qualquer possibilidade de um parto cuja via de parto fosse vaginal, né? Sim. E ela tinha contrações no início da noite, lembra? Tinha. Foi passando a noite e aí ela foi perdendo. Ela chegou lá no hospital sem contração nenhuma. Tinha contração, Aí eles disseram pra você que ia demorar 48 horas. Não sei se você se lembra disso. Não, tipo 48 horas, pô, já tô acordada a noite inteira. E essa coisa de ter ficado acordado a noite inteira, chegou uma hora que eu falei: não, vamos botar o bicho pra fora, porque vamos pôr pra fora e pronto, sabe? O importante é a Ana Clara vir e tudo bem. Enfim, vesti a roupinha, né? Segurei a mão da Sara e vamos lá.
rapidinho, ela já tinha feito a cesárea. Ela não veio para o colo da Sara. Eles logo já tiraram e já foram fazer os procedimentos. Uhum. E ela foi para o berçário. Uhum. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro também. Foi para o berçário e ela ficou no berçário. O parto foi na parte da manhã. Ela ficou no berçário até a madrugada. E hoje eu olho para isso e falo, qual o sentido disso, né? Ela não tinha problema nenhum, absolutamente. Né? A gente foi para o quarto e a Sara, entendendo todo aquele movimento, tudo aquilo, muitas novidades. E aí, de madrugada, trouxeram a Ana Clara para tentar fazer pegar o peito. Né? E ela não pegava, e aí tentaram todas as técnicas milenares, bexiga não, a luva, essa luva médica e não sei o que, não sei o que. E não surtiu efeito, a Ana Clara chorava muito e tal, e aí eu lembro que a gente pediu para a enfermeira sair, a gente ficou sozinho com a Ana Clara e ligamos para minha sogra, a dona Mara, que falou para a gente dar um banhozinho nela de gato, com água morninha e tal, e a gente fez, e aí com isso ela foi acalmando, e ela pegou o peito, e aí começou o processo, então, dela começar a vida dela, né? Começar não, continuar a vida dela fora do útero. Né? A gente, no dia seguinte, foi muito louco, porque no dia seguinte o médico foi fazer uma visita, ele me chamou lá fora e já me deu o recibo para receber a parte dele, porque, quem não sabe, você paga o médico separado do que paga o hospital. Uhum. E aí eu tava, a Lud sabe, quando eu fico um pouco nervoso, né? Eu fico um pouco nervoso. E eu achei aquilo extremamente indelicado. Sim. Né? Pô, no mínimo, né? Nem todo médico é assim, obviamente. Uhum. Né? E não é aqui uma aversão à área médica. Eu tenho amigos médicos, muito amigos, inclusive nessa área de cuidado de criança no útero da mãe. Sim. A gente tem amigos no Sul que são muito bons nisso e hoje estão responsáveis por hospital no Sul, ligado a crianças que estão no útero e também fora dele, fazem cirurgia. Enfim, né, são super amigos nossos. Mas aquele médico, de fato, me constrangeu. Né? E aí eu disse para ele, ok, então você me traz a nota fiscal e eu te pago. Né? Ah, não, mas recibo é o praxe. Eu falei, então me arruma uma nota fiscal. Sim. Então, enfim, depois de 15 dias apareceu a nota fiscal e eu paguei ele. Mas foi todo um processo muito difícil, porque aí eu fui processar o convênio médico, né? Então eu peguei a Sara, ela tinha acho que uns 3 dias, a Ana Clara ficou com a minha sogra, eu peguei a Sara e carreguei ela 2 lances de escada na Delegacia da Mulher da Zona Leste. Nossa. Para ela fazer um boletim de ocorrência contra o plano de saúde e contra os hospitais que a gente foi e não nos atendeu segundo que era que eles tinham que ter feito. Não, vocês tiveram um atendimento negado em 3 hospitais, se eu não me engano. 3 hospitais, foi. E aí eu fiz fizer um boletim de ocorrência com uma delegada mulher, que era amiga do advogado do Dr. Dorival, né? E aí a gente entrou com o processo, mas logo a gente ganhou e conseguiu pagar o convênio e como pagar o hospital e tal. Hospital. Mas esse foi o paralelo, né? Sim. Paralelo a todo o desafio de se ter um parto. E aí eu percebi que, na verdade, o parto é uma extensão de como a gente vive, né? Então, assim, se a vida ela é tocada, ela que te toca, né? Não é você que toca ela, não no sentido de controle, mas no sentido de percepção, de visão, de enxergar os processos da vida, né?
se a gente não enxerga os processos da vida, a gente não enxerga que a noite é a noite e acha que a noite é dia, e não enxerga que a estação é verão e não é inverno, e a gente trata tudo como se fosse a mesma coisa, né? Se a gente não identifica ou percebe a vida nesse nível de percepção daquilo que nos é natural, como o parto é, o parto ele não vai ser percebido por nós. E aí vai ser um desperdício, a meu ver, né? E aí eu tô pensando em mim. Por quê? Porque o parto ele tem muito a acrescentar. Não só, eu não estou dizendo isso só por causa da minha a crença, né? Mas naquilo que significa a formação de um homem e de uma mulher, o parto tem muito a acrescentar em maturidade. Mas se a gente não percebe a vida, obviamente a gente não vai perceber o parto. E o parto, então, a gente vai querer fazê-lo do jeito que a gente vive. E eu acho que isso ele é decorrente das crenças que a gente tem. Né? Então, na época, por exemplo, eu não tinha cuidado nenhum com o meu corpo, por exemplo. Eu fui começar a ter cuidado com o corpo quando a Ana Clara nasceu, e que sempre foi um desafio para mim e um desafio para minha esposa. Perceber o corpo, perceber quem você é, perceber que você tem mão, perna, braço, perceber como você come, como o seu intestino reage, né? Tudo isso é uma coisa que você precisa perceber, entender o que te irrita, o que não te irrita, o que você é capaz de suportar, o que você não é. Então, pela demanda ser grande, né, do nosso trabalho, da nossa agenda, a gente acaba não percebendo isso. E o que é muito ruim, o que torna a relação marido-mulher muito ruim. Então, você tem um alto índice de problemas conjugais quando chega um filho. Obviamente depois dos 2 primeiros dias, e aí começa as noites não existirem, elas se tornam dias. Os problemas conjugais, eles são exponencialmente eles crescem, né, exponencialmente. Sim. E por quê? Porque a gente quer tentar manter uma realidade que mudou. Inevitavelmente ela mudou. Né? O parto é uma transição, né, Jonatas? O nascimento de um novo ser humano é uma transição para todos. E a Ana Clara sentiu essa transição de uma forma muito fria, né? Muito desumana. Quando ela chegou para vocês, ela chorou todas as dores que ela estava chorando lá no berçário, né? Ela quis contar para vocês. Cadê? Eu não ouvia mais a voz do papai, eu fiquei longe da minha mãe. Cadê o batimento cardíaco que eu ouvia aqui dentro da barriga, né? Dia e noite. Quem são essas pessoas? O que aconteceu? E ela precisou daquele momento que muitas vezes a gente faz no contato pele a pele, né? A sua sogra, que é a minha mãe, deu assim uma luz, assim, tipo, dá um banhinho nela. Esse contato humano, né? Um cuidado, um acolhimento de dizer nós estamos aqui. É tipo lamber a cria, né? Sim. O que não sei se todo, mas a maioria dos bichos fazem, né? Sim. E os bichos não se separam, né? Eles ficam ali no quentinho, né? No acolhimento. E são bichos que nascem mais prontos para andar. Então, tipo assim, a girafa, ela leva algumas horas, o filhote da girafa, mas logo ela anda e aí ela meio que já vai embora. O humano é o bicho que mais precisa de tempo para se desenvolver, né? Leva um ano, um ano e meio, né? Então, essa separação, ela é brutal, ela é uma violência, né? E assim, você só vê que é uma violência quando você para perceber e entender o processo. Senão você não percebe que é uma violência. Por quê? Porque também você não acha que a sua agenda é uma violência, você não acha que a vida que você toca, a forma que as pessoas lidam com você, também você não acha que é uma violência. Normalmente a gente diz, não, a gente tem que encarar mesmo, a gente tem que... Não, pô, não tem. E é papo de sensível. Tudo bem. Sim. E que momento
Em que momento você acha que virou a chavinha? Porque você considera que você estava um pouco ausente Lud, no- na eu vou te gestação dizer e no uma parto da coisa. Ana? Eu vou te dizer uma coisa assim. Só foi virar a chave no parto do Hum, Benedito. no parto do Benedito. É. Ah, Mas no parto ou na gestação na já? gestação, na Na gestação. gestação. Porque a forma com que foi a gestação do Benedito, a gente estava fora, eu vou dizer, mas a gente estava fora do nosso contexto. Sim, Então a nossa experiência familiar, ela se fechou muito em nós três. tá. Então isso fez muita diferença na minha percepção. E também eu estava num outro momento, eu queria pensar sobre isso. Tem um contexto, obviamente, tem um contexto ah, de crescimento mesmo, Uhum, pessoal, né? Mas acho que a chave virou mesmo na época quando foi o Benedito foi nascer, né? uhum, Então, e a gente tocou, e a Sara a gente decidiu como família, desde sempre que a Sara ia deixar de trabalhar, porque ela trabalhava, para cuidar da uhum, Ana Clara. Isso foi um uhum. desafio, eu acho que é um desafio para todos os pais, né? Ah, Sim. alguém tem que criar, né? Isso não quer dizer necessariamente que a mãe que tem que criar. A questão é que alguém tem que criar. E esse alguém é ou o pai ou a mãe. Não é alguém, Uhum, né? O filho é teu, a filha é tua. Você é responsável, cada um é responsável por eles, e alguém tem que criar, né? uhum, Então a gente decidiu isso, a gente não ganhava bem para isso, mas a gente uhum, decidiu porque isso era uma prioridade. Então, note, tinha coisas em mim que eram, a meu ver, hoje, eu acho maduras, né? Porque eu não ganhava, por exemplo, o que eu ganhava hoje para dizer, não, eu estou tranquilo para manter a minha casa. Não, uhum, eu tive que fazer dobrados serviços para manter minha casa, porque uhum, aquela renda da Sara saiu. uhum, Então, assim, eu acho isso importante e foi importante para nós. uhum. Mas em outras coisas eu não tinha a mesma capacidade de decidir sobre algo que eu não conhecia tanto, né? Então, Tá. então a Sara começou a criar e a gente começou a criar junto. Eu saía muito cedo, chegava tarde, aquela coisa Uhum, de início de empresa e tudo mais, né? Então, a gente foi tocando assim, e aí depois de 5 anos, a uhum. Sara, a gente não, eu acho que nenhum dos dois, nem a Ana nem o Benedito, a gente queria assim, vamos fazer, né? Não, Aham. a coisa Vocês só fizeram, né? aconteceu. Tava bom, né? Aí foi lá e fez. E aí, de repente, eu estava num outro momento de vida, num outro processo da empresa, e a gente estava decidindo passar um ano, morando um ano fora Uhum, do Brasil, né? E uhum. daí a gente estava tudo pronto, 15 dias antes, eu acho que foi, um mês antes, alguma coisa assim. A Sara virou e falou assim: tô grávida. E aí, como assim você tá grávida? A gente tá com viagem marcada, tudo marcado, como se ela tivesse feito sozinha, né? É, então, é isso que eu ia falar, mas Sozinha, eu acho que eu ia perguntar assim, mas é meu? Lud, você sabe que uma vez perguntaram se é machista, né? Ah, Eu sou machista, né? Quando a hum, gente pensa que a gente responde a uma, a uma, a um teste positivo de gravidez dizendo como assim, uhum, a gente está dizendo você não se cuidou, você. Como assim? uhum. Para Sim, mim, né? Como assim para mim, sim, né? sim. Como assim? Sabe aquela noite? Pois é, a gente tava lá junto, Então, né? né? Então, foi assim. Então a Você quer gente, que eu detalhe, a né? gente, mas a gente tem que dizer a verdade, né? É para É, dizer a verdade. E a sim, verdade é que a gente é machista, né? sim. E a gente pensa o homem de uma forma que não foi a forma com que a gente foi criado, né? Sim. Para ser. O Ian entrou aí, esse GPS para a vida. A Thalita tá aí também, nos prestigiando. A E aí, família toda aqui hoje. bom, Ô, vamos ver. Jonatas,
Então, peraí, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você falou sobre a questão da saúde ser um negócio e que você ia falar depois quanto te custou essa Ah, brincadeirinha, sim, foi. né? Volta nisso, por favor. O médico, faz 8 anos atrás, né? O médico me cobrou 5.000 reais para pagamento à vista. Hum, E o hospital foi 20, 22. uhum, Então, 30 pau, assim. Eu não sim. tinha. Eu tenho uma cunhada que é advogada e ela é muito boa e me ajudou muito, porque quando chegou a nota fiscal com o boleto, com a data de Hum, pagamento, eu falei, eu entrei em desespero, né? Eu falei assim, como é é. que eu vou pagar isso? Então ela foi comigo no caixa central do Hospital Samaritano e eu disse pra moça do caixa, eu não tenho como pagar. Uhum, Aí a moça virou assim para mim e disse assim, você pode pagar quanto? Eu falei, eu posso pagar 1.000 reais por mês. Ela uhum. falou, então faça 20 e tantos cheques. Eu fiz os cheques, Você fez? fiz os 20, Hum, juntou eu e a Priscila e começamos a fazer os cheques lá. hum. E foi assim que se paga, né? Porque eles querem Sim, receber, eles não querem. sim, E o calote é um processo cujo problema foi um problema de saúde, é um processo muito complicado para um sim. hospital, né? Porque É, ninguém, não é vou tirar férias, né? Não é isso, né? é. É um processo que é sua saúde, é sua vida, enfim. Uhum. Então foi isso, E aí foi, vocês receberam depois esse valor, depois recebemos um de ter valor, processado. foi, aí a gente pagou, paguei, retirei os cheques e a gente recebeu mais 2 vezes depois. Uhum. Os advogados do convênio quiseram fazer acordo, a gente não fez. Sim. E aí a gente depois fez uma viagem de 20, quase 30 dias na Europa. Hum. Eu torrei todo o dinheiro. E eu não tenho culpa nenhuma com isso. Ô, Jonatas, agora me fala, você acha que isso tampou o buraco que ficou dessa experiência, o trauma? Não. Na verdade, isso me motivou quando eu Hum, descobri, quando a gente descobriu que a Sara estava grávida, isso hum, me fez lidar com os meus medos, né? tá. Então eu comecei, medos assim, ah, porque assim, foi todo um Hum, cenário. Então a gente hum, foi viajar, ela grávida, hum, quando a gente hum, pisou no país, a gente disse, ok, vamos começar a procurar um médico para fazer o pré-natal. tá. Quando a gente foi procurar um médico para fazer o pré-natal, eu já tinha essa coisa de doula, porque eu sempre gostei muito de pensar sobre isso e por causa de você pensar sobre isso, a gente conversava Uhum, sobre isso e tal. E aí eu estava na Carolina do Norte, a gente foi morar em Wilmington, na Carolina do Norte, e aí entrei, a gente sentou no jardim, assim, na frente da casa de um amigo, e hum, aí eu falei para a Sara, a gente precisa procurar um médico. uhum. E aí a Sara falou assim, não, vamos procurar. Eu não sei se você ajudou nesse processo, Lud. Acho que sim. Vamos procurar Sim, uma parteira. E aí eu sim. coloquei midwife, né? Midwife. Aí eu pus midwife e apareceu um grupo de parteiras que atendiam a tipo 5 milhas de nós, 8 Uhum, quilômetros de nós. sim. E aí a gente fez um agendamento e falou, vamos lá. Por quê? Porque Hum, o pré-natal, eles tinham uma forma alternativa. Então a gente ligou, a Sara ligou, a gente conversou, e ela tinha uma forma alternativa de pré-natal que tinha a uhum, ver também com os custos disso, porque sim, eu tinha como pagar, mas não era assim, que bom, né? Vamos pagar sim. rasgadinho. Não era. E em contrapartida, o hospital era bem mais caro. Né? E Uhum, aí a gente foi para esse agendamento. Cara, quando a gente chegou lá, era uma, era uma, era uma casa feita à mão, né? Uma cabana. O marido da parteira era um artesão que mexia com uhum, madeira. E aí a Olivia, ela chama uhum. Olivia, ela tem uns 75 anos.
ela é uma parteira formada na universidade na Califórnia, Uhum. com mais de 3.500 partos nas costas. Uhum. E nenhum óbito. Ah, cara, a experiência foi todo um acolhimento que ela Sim, fez com a gente, porque sim. eu fui lá a gente foi para passar um ano por vários motivos. Eu precisava resolver questões profissionais na minha empresa, eu precisava de um descanso, um Uhum. sabático. Eu vinha de 10 anos numa pancadaria assim, de um trabalho pesado, e eu precisava pensar Sim. em mim, eu precisava pensar em nós como casal e a Sara. Uhum. Então, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas toda essa experiência de você morar Hum. num país diferente é uma experiência muito difícil. Sim. É, uma vez também que a gente vinha de uma cidade como São Paulo, vários Sim. acessos, a gente foi para uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes. Sim. No interior da Carolina do Norte. Uhum. Então, quando a gente foi Vocês foram meio que obrigados a prestar atenção nisso, né? prestar Porque atenção nisso, é prestar isso, né? atenção. Porque não É. dava para ser assim, o hospital tá ali, é fácil, É, eu já sei como é. Não, a sim, gente não sabia sim. como era nada. Ali é tipo quando você está num lugar onde você não fala a língua, você não sabe o protocolo, você não sabe as leis, você não sabe se você está protegido ou não. Você tem que redobrar o seu cuidado e a sua Atenção, atenção. E aí isso foi muito legal, né? Porque sim. fez você parar e pensar E mesmo no pensar processo. o processo. E aí a Olivia, ela nos acolheu, né? A Olivia é uma mulher que ela não pensa só sobre parto. Não, Ela pensa sobre educação, ela pensa sim. sobre a Questões mulher de uma forma políticas. mais ampla. Ela é uma democrata convicta, de forte expressão da sua fé, Aham. né? E eu também o sou, né? Então, houve uma aproximação muito forte Sim. da gente com ela. Ela nos Uhum. acolheu com um calor enorme, nos Uhum. ensinou como teria que ser, e a gente confiou o processo a ela, né? Sim. Depois a gente conheceu um médico low profile, um cara totalmente fora Hum. do contexto do negócio da Uhum. saúde lá nos Estados Unidos, no Wilmington. A terra Então, do por exemplo, capitalismo. o nosso exame morfológico, que custava US$ 920, ele cobrou US$ 100. Aham. E ele fez na casa ele levou o ultrassom e fez na casa onde era a casa da Olivia, da parteira. Socorro. Maravilhoso isso. Como a Sara ela já tinha feito a cesárea da Ana, a Sim. Ana nasceu de cesárea, então ela não podia fazer o parto, porque a gente queria fazer o parto da Sara ou na casa da Olivia ou na nossa casa, Uhum. mas ela não podia fazer isso porque, pela lei da Carolina do Norte, ela poderia perder a licença dela, Sim. por causa do risco que é uma, Uhum. uma cesárea, um parto Normal. normal pós-cesárea, né? Pós-cesárea. O risco é baixo, mas pode ser que a Sara fosse aquela estrelinha, né? A mulher que tá Sim. com aquela estrelinha carimbada, e aí, E, realmente. e, e uma coisa que a Olivia ela tem, né? Que ela não morreu, Hum. é uma percepção muito humana e muito profissional. Tá, certíssimo. Então ela é extremamente profissional. Sim. Então, na hora que não é para dar risadinha, ela não dá. Uhum. E na hora que é para dar, ela dá. Então, Sim. assim, ela acolhe, mas ela é muito séria. Quando ela disse, não vou fazer, não vou fazer, você pode trazer o Papa, ela Você não vai pode fazer. chorar, você Pode pode se chorar, pode. lamentar, você pode pedir 1000 vezes, pode pagar. Ela não vai fazer. Uhum. Né? Então, assim, isso foi bom, porque deu pra Uhum. gente direção e tal, e todo o processo ela acompanhou. Então, assim, Sim. Lud, a Sara ela tinha o que ela teve no da Ana Clara, ela teve Uhum. basicamente as mesmas reações, Sim. a dor de cabeça muito forte, então ela tinha Uhum. muita dor de cabeça. Uhum. E a Olivia tratava essa dor de cabeça
para a Sara, não é para todo mundo, mas para a Sim, Sara ela tratava com vários copos de água, né? Então a Sara sim, tomava, sei lá, 6 litros e meio de água dia. sim. Eu lembro disso. E Eu ela lembro. tomava água e ela passou muito bem esse processo. Sim. As dores de cabeça começaram a ir embora, tal. Ela Uhum. tinha contração, eu acho que pelo momento que a gente estava, onde a gente estava, ela começou a ter contrações de treino Sim. muito antecipadas Muito. e que foram acalmadas com água, sono e vinho, Uhum. por mais que pareça estranho, Uhum. mas não muito vinho, Sim. pouquinho vinho e Sim. muito descanso. Sim. Ah, e aí foi o processo de gestação da Sara. A gente morava numa cidade de praia, então foi bom. Uhum. A gente estava eu tinha muito, eu podia dar muito mais atenção e a gente foi. Isso que eu queria chegar. Para quem está chegando agora, gente, o Jonatas está contando a diferença entre o processo de gestação e parto da primeira filha, que acabou sendo uma cesárea eletiva por whatever, né? A gente não sabe qual foi o motivo dessa cesárea, né? Por circunstância, por, né? Enfim. E Eu não vou dizer o que eu acho, não, não, mas você não vai dizer? Tá bom, então. E depois a experiência da gestação e parto do Benedito, que foi um parto normal. Nós não chegamos ainda na parte do parto, mas né, estamos na gestação. Um parto normal após cesariana. E ele está contando a diferença da assistência e tudo mais, mas também da presença, né? Da sua presença, né? sim. Da atenção que você deu. Você lembra alguma coisa da gestação da Ana? Não. Não. Você lembra da Sincero, Sara eu grávida? te juro, não. Para mim é vergonha. Mano, onde que você tava? E eu sei que tem muito homem que tá assim, Jonatas. O que que a gente Não, faz? eu não tenho dúvida. Olha, recente eu estava, sinceramente, eu estava recente com amigos conversando à noite em volta de uma mesa tal. Esse Hum. não era um papo que eu conseguia dar entrada. E Aham. existia oportunidades de entrada, mas, mano, Sim. o que você está falando? É. Você está falando que o parto via vaginal é mais interessante ou mais é um processo mais humano Uhum. e oportuniza Uhum. percepções e amadurecimentos e catarses necessárias Ninguém tá pronto para do essa que a cesárea? conversa, Jonatas. Mano, não vem com esse papo. Tipo, Beleza, é, parei. Por quê? é. Porque é isso, né? A gente toca, o celular na nossa mão, né? Uhum. Ele não é uma extensão de nós, ele não é é isso, pô. A gente diz que é humano aquilo que não é, e tudo bem, pô. Sim, É isso aí. sim, A gente diz que as nossas relações, a gente tem amigos virtuais, as nossas relações não precisam de contatos presenciais, uhum. e tudo bem. As Sim, pessoas dizem, sim. ok, E aí, eu vou achar o quê? Que o parto vai ser diferente? Não. e aí você percebe o quanto a gente acaba tendo que se aproximar de pessoas que são vistas pela sociedade como assim, é gente maluca, é gente doida, é gente que mora no mato, que se isola e que quer parir que nem índio. Por quê? Não nos resta opções no sistema moderno, né, no jeito que tá, de conversar. Você não consegue conversar com pessoas que estão nessa rodinha do É, hamster. e na verdade, assim, quando eu falo isso, eu tô falando com respeito. Eu Sim, não estou claro. falando no sentido, ah, eu sou mais evoluído que eles. Não é isso, Uhum. né? É com respeito no sentido de entender que eu não comecei a pensar sobre isso porque eu sou muito bom. É porque Uhum. algo me oportunizou Sim, essa experiência. Alguém me sim. oportunizou, né? Uhum. E eu quero experimentar isso. Sim. E eu quis experimentar isso. Eu lembro que um dia Uhum. de noite, era madrugada, eu estava sentado na sala, Hum. e aí eu falei, eu tinha feito um roteiro de estudo, e esse dia foi o dia que era o momento que a mulher no parto vai dizer não dá. Peraí, Tem, você fez um roteiro de estudo?
Fiz um roteirinho de estudo que Como era uma coisa. sozinho? Quem te falou para fazer um Não, roteiro não, de eu fiz um estudo? roteiro, o que acontecia antes, no meio e depois. Ah, e onde você foi buscar as informações? Ah, não sei, Lud. Eu acho que foi no Renascimento do Parto. Cara, você assistiu o Renascimento do Parto? Assisti. Hum, E aí eu comecei a ver vídeos, hum, e aí chegou um dia à noite que eu tava sozinho na sala hum, vendo falar alguns relatos sobre o momento que a mulher quer desistir, que é o momento que antecede, uhum. basicamente que antecede o momento do parto mesmo. A Eu não sei transição. se eu não sei se estou usando os termos É isso mesmo. corretos, E não mas precisa usar o termo correto, porque quem é, tem que entender, precisa é, entender que não existe isso de ser leigo, entende? sim. É coisa da vida que a gente tem que saber, Uhum. né? E que está guardado a sete chaves não sei aonde, e parece inacessível. E a gente tem que trazer para a superfície para que homens saibam que é possível fazer um roteiro de estudo para saber o que vai acontecer no Isso. nascimento. E aí eu tava. E esse dia foi do mal. Por quê? Porque eu falei, mano, que sofrimento é esse? Qual a razão desse Sim, sofrimento? sim, Né? E só que isso tem a ver com a minha fé, né? sim. Eu, 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 eu dediquei a minha vida a servir um Deus que decidiu sofrer. Uhum, E que ninguém sofreu, que nem Deus sofreu na eternidade. Que deu uhum, seu filho e que vê uhum, seu filho morrer por causa de mim. Então, assim, uhum. o sofrimento não é uma experiência fora da minha fé. O Conversou com a sua sofrimento, fé, né? Então, o nesse momento. sofrimento ela é parte integral Uhum, daquilo que eu uhum, penso a vida, sim. de como E eu penso a minha fé. você tem noção de que tem pessoas que têm esse raciocínio e não têm essa fé? Você tem Sim, noção, né? sim, Que tem tem. pessoas que não levam esse sofrimento, eles pensam nesse sofrimento como um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, É. entendeu? Não, eu acho que o sofrimento é um caminho de confissão do seu desconhecimento pessoal Uhum. e confissão do seu desconhecimento de que Deus é superior a você e te oportuniza as Então, só que coisas. isso aí é bem profundo, querido. Sim, lógico que é. Profundo, entendeu? Tem Não, gente que não tá pensando nisso. Tem gente que não. só pensa assim: eu vou passar por esse sofrimento porque é assim que é para ser. É natural, é bom, É entendeu? nesse sentido que a gente desperdiça. Desperdiça, sim, sim. Porque se a gente Então, está falando com um público cristão, tem muito cristão que não quer pensar sobre esse caminho de sofrimento como você fez, entendeu? e que não era só no parto. Não. Era, eu precisava pensar isso no parto. Né? Uhum, Ah, então, assim, quando era de noite, madrugada, quando eu comecei a pensar e reorientar o meu pensamento e aproximar o meu pensamento daquilo que eram as minhas convicções, eu disse, ora, eu preciso sofrer, minha esposa precisa uhum, sofrer esses processos, e porque não sou eu que dou destino à minha vida. Né? uhum, Isso é o Benedito está sendo formado no ventre da Sara e a gente não tinha capacidade nenhuma de uhum, tornar aquilo diferente do que era de fato. uhum, Né? Então, não. ah, e aí eu comecei a aceitar e acolher tudo isso no uhum, sentido de dizer, eu estou aqui e essa convicção ela é minha. E quando a uhum, Sara, no meio do parto, disser eu não aguento mais, a gente vai dizer, aguenta, existe uhum. recursos para aguentar. Sim. E aí vai ser o momento quase, e foi, né? É, né? Quando eu olho para trás e vejo Ah, aquilo que a gente passou e o processo, hum. quando existiu esse momento, a, eu estou pulando lá na frente, né? Quando Tá. existiu esse momento, a parteira ela foi extremamente sincera com a Sara Sim, e comigo sim, e disse: se você quiser, a gente toma a anestesia agora sim, e a gente vai para um outro processo. sim.
E ela olhou para mim e eu disse, não, a gente definiu, a gente criou convicções em momentos sérios. Não é na Uhum. hora que o pau canta que eu vou voltar atrás. Não, Sim. eu vou continuar. E se a Uhum. minha e eu vou continuar porque eu tenho convicção que esse é o caminho e a gente vai Uhum. para frente. Mas Né? E foi isso que A aconteceu. Sarinha queria continuar, porque assim, fora da Ela dor. queria, mas como todos nós, a gente tem momentos que a gente titubeia, né? Então você segurou a onda junto com ela e Sim, ajudou ela a lembrar o que que ela queria. sim. E a Importantíssimo. parteira também fez isso. Sim. Inclusive, a gente lembrou a médica disso. Aham. Porque, de novo, a saúde é um negócio. Sim. Então, mas eu pulei lá para frente. Então, assim, eu me Tá. preparei, fizemos o processo e quando aconteceu, a gente já tinha Hum. todo o Sim. plano de parto feito, né? Então, Plano de parto. Que, assim, as pessoas ficam, what? Plano de quê? não, plano de parto. A gente sabia o que a gente queria quando as coisas iam acontecendo, a gente sabia o que a gente queria. Então, Hum. a, a gente chegou, aconteceu os meus processos, a Sara teve bolsa rota, igual Uhum. no da Ana Clara. Quando a Sara começou a ter a bolsa rota, começou a pingar, né? É. A gente ligou para a parteira, ela disse, não, vocês pode dormir. Aquilo eu Sim. estranhei já. Aham. Eu achei muito estranho. Por quê? Porque no da Ana Clara, isso virou um desespero. Como Sim. assim? O líquido amniótico está saindo, o bebê vai começar a sofrer, É. sabe? Como se o corpo não soubesse disso e como se o Sim. corpo da mulher não tivesse se preparado para isso. E depois, Uhum. estudando, o próprio corpo cria ou produz, né? Produz. Mais líquido e Uhum. quem fez esse processo é extremamente sábio, Sim. extremamente providencial, né? Sim. Então, ele providencia para que essa criança nasça Uhum. e de tal forma que a gente só espera do lado de fora Sim. e ele faz todo o processo. Ah, Jonatas, mas e crianças que isso não acontece? Tá, então a gente precisa uma live para pensar a vida a partir Precisa. de um outro lugar, que não é aqui. Precisa. Não Mas é. normalmente Hum. a criança sai, né? E Sim. sai viva, né? Sim. Então assim, a gente sabia o que ia acontecendo e aí a Sara dormiu. Uhum. Eu lembro que era 11 horas da noite quando a gente ligou para a parteira, ela disse: "Não, você pode dormir". Quando foi às 5:30 mais ou menos da manhã, a Sara Uhum. acordou porque a bolsa havia rompido. Uhum. Aí rompeu mesmo de Rompeu verdade. mesmo, de verdade. Molhou Foi tudo. muita Você fala, água, Jô? caraca, foi bastante. E é legal porque eu tenho um vídeo disso. Você E tem? tenho, era 5:30 da manhã, tinha um passarinho cantando e tudo, e a Ah, que gente, legal. e a gente começou a vivenciar aquilo e se organizar. Ligou para a parteira, ela disse: Olha, então vai para o hospital, Uhum. só que não fala para ninguém que você está nesse processo, porque se você Isso. falar, eles já vão pôr você no É. esquema, Você né? entende E como espera nós, chegar. você entende como nós, essas mulheres aí que você tá falando, né? Como a Olivia, como eu, a gente tem que dar um jeitinho de driblar o sistema? Sim, porque senão você entra no esquema, sabe? E o esquema e assim não é todo mundo que está lá que está pensando como negócio está mal intencionado, não Não, é. não é. É É. que você não fazer o que é certo, Uhum. a sua missão, né? Você não É. pensar que existem outras formas de fazer diferente, te Uhum. torna responsável também, né? Sim, Então sim. assim, então ela falou, olha, vá para lá, espere na frente do hospital, não fale para nenhuma a enfermeira que vocês estão e segura e espera eu chegar. Ok, Sim, fizemos isso. Quando ela chegou, ela deu um abraço na gente e aí começou. E aí ela entrou, a gente foi para triagem sim. e a gente se sentiu amparada porque ela sabia todos os protocolos e tal. E, Fomos para triagem. e o pior, né? Ela sabe quem é quem.
Ela quem sabe é quem quem, é. porque é uma cidade pequena, região pequena, e Sim. todo mundo sabe quem ela é. Né? Isso. Todo mundo conhece a Olivia, E eu sabia. lembro, Jonatas, que quando a Sara me ligou e falou, Lud, eu tô grávida e agora eu quero uma experiência diferente, eu quero tentar um parto normal após cesárea. Eu falei, você precisa de uma parteira, você não precisa de uma doula. Você precisa de uma pessoa, tipo a Ivanilde, que vai pegar na sua mão e vai entrar com você naquela... E foi exatamente o que aconteceu, né? Sim. Porque E tinha foi que ter muito louco. força. Porque a gente foi para a triagem, na triagem estava eu sentado. Tem vários detalhes que não vou falar, senão vai, né? Só se você quiser, mas Não, pode falar. tava eu Vai sentado, assistir. a Olivia do meu lado, a Sara deitou, Hum, e a enfermeira. E aí a enfermeira começou, a Olivia abriu o iPad dela, que tinha todas as informações do processo e tudo que a enfermeira perguntava, a Olivia sabia muito mais do que a enfermeira, não no sentido de superioridade, de forma alguma, sim. mas ela estava muito preparada, obviamente, para todas as perguntas Sim, que porque vinham a Sara não acontecendo. era só, a Sara não era só mais um cadastro, mais um número para a Olivia. Não. A Sara era uma pessoa, né, com individualidades, com peculiaridades, e ela sabia. E com desejos, e com Sim, vontades sim, de tornar aquele momento um momento que ela queria ser parte. É diferente de sim, você sim. fazer uma cesárea que simplesmente você solta o corpo e as outras pessoas fazem o trabalho. Eu Uhum, não sou contra a cesárea, eu só estou dizendo que ela queria uma experiência que sim, ela fizesse parte do processo de uma sim, forma mais ativa possível. sim. E se isso não vai contra as leis, não Uhum, é um erro você querer isso. exatamente. E não é, é coisa de não sei o que. Não, pô. Cada um quer fazer do jeito que quer e a gente tem que ter Sim, liberdade para isso. assim como no Brasil há liberdade para agendar uma cesárea eletiva, Sim, o que eu já repenso aqui no Japão, por exemplo, aqui a mulher não tem, é lei, é contra a lei fazer cesárea eletiva, tá? E aí eu já não então. sei se é o legal também, porque e Mas aí? é o oposto da vontade. Então, mas É aí o oposto a da gente está vontade. falando da mesma coisa sob Exatamente. aspectos diferentes. É o Exatamente. oposto da Se vontade vale da para mulher. uma coisa, vale para outra Falei também, para né? Então, outros. a liberdade, ela não pode ser cerceada nem para um lado nem para o outro, né? É À isso. medida que você recebe informações, você tem que ter o direito de tomar decisões, né? De usar o seu. Tudo bem que no Brasil já se usa isso de uma forma muito também a revelia, mas, enfim, existe a liberdade, né? Eu perguntei para algumas das minhas clientes: você acha que foi ruim você não poder escolher a cesárea na hora que você achou que não estava aguentando mais, e aí você pede, o médico fala, não, o neném vai nascer de parto normal. E aí uma delas, várias delas, na verdade, falam assim, Lud, foi bom não ter opção, porque se eu tivesse opção, eu não teria vivido, não teria finalizado o processo, não teria chegado aonde eu cheguei, e descoberto que eu sou capaz de chegar mais longe, né? E aí eu fico assim, nessa... É, mas a falta, na verdade, Lud, eu acho que a falta Hum, de, se você sabe, se você tem uma informação e você não comunica, divide, compartilha essa informação, você está restringindo a liberdade do outro, exatamente, né? Então, exatamente. assim, cara, Tem que você, ser uma você escolha informada. Essa é a é palavra, é a escolha isso. informada. É E o que eu deixar a defendo. pessoa decidir. Obviamente, você tem as complicações. A gente não está dizendo sobre as complicações. É, Está sim. dizendo sobre aquilo que é comum. Sim, Que é sim, sim, comum à maioria das mulheres. sim. Então, Mas, mas volta lá no parto. Aí a Olivia e aí a gente sabia. sentou, passou as Hum, informações, e aí eu lembro que a Sara estava deitada e entrou a médica junto com uhum, um médico. uhum, E o médico foi, de novo, por que eu vou dizer que ele foi indelicado? hum, Porque eu tento pensar a vida a partir não do lugar que eu tô, mas do lugar que o outro tá. hum, Ele chegou e puxou os estribos. Quem sabe que é o estribo, né? O estribo sim. que é Explica o para todo mundo estribo o que que é estribo. ginecológico, né? Hum. É o estribo que a mulher então vai abrir as pernas e Aquela tá ali, perneira, né? Que fica ali para perneira, mulher. É, perneira. perneira. Quando ele abriu o estribo, a Olivia fechou o estribo.
e disse, a gente não quer médico homem aqui. E aí, e aí eu falei, vixe, a coisa vai complicar, né? E aí a médica disse, não, mas ele é o estagiário, e aí ele tá aqui comigo e ele vai fazer o parto comigo. Aí a Olivia falou assim, not today, né? Not não today. hoje. A Sarinha não com a escreveu gente. ali agora. Not today. Não hoje com a gente. Uhum. Foi um momento que a médica viu que ia ter problema ali. Treta. Treta. Era treta, velho. Treta logo à frente. Você tá dirigindo um carro, você vê, né? Acidente Mas logo à frente. alguém tem que se posicionar. Mano, Sim. com esse trabalho que eu tenho feito, a semana passada veio uma menina aqui dar o relato dela. Ela se posicionou várias vezes e o sistema se dobrou, entendeu? Porque, tipo, treta, tipo, deixa, então. Não. Entendeu? E aí eu falei, caramba, né? Mas foi importante. Aí o médico saiu. Uhum. E aí a gente disse como a gente queria que o parto fosse, mas a gente disse que a gente queria isso submetido ao olhar da médica, né? Tá. A gente não queria independente desse olhar. Sim, sim. Mas a gente não queria que ela decidisse por nós. Sim. A gente queria enquanto estivesse tudo bem, né? A gente queria Hum. que o parto fosse desse jeito. E aí, então, colocou para ver o aparelho para ver o batimento do bebê e foi tocando o processo natural. Demorou, eu acho. Sarinha, escreve aí quanto demorou. Eu acho que demorou das 6 da manhã. Ele foi nascer no supper, né? No janta. Tá. 6 da tarde. 12 horas. São 12 horas. 12 horas. Então, você sabe que é o número das primíparas, né? E a Sara estava parindo pela primeira vez. Era a primeira. Uhum. Então ela não sabia o caminho. Não. Né? E o caminho das primíparas geralmente é 12 horas. No meu próximo filho, tô zoando, sério. Ela já vai saber. Não, tô zoando, mentira. A gente não quer ter mais um filho, tá? Não. Deixa pra lá essa história. Deixa pra lá. A gente entendeu. Ok. E aí, aí começou o processo, respiração, a parteira ensinava e respirava junto, e a gente ali, e aquele processo, e aí posições, essa posição é melhor, essa posição é pior. E aí foi, Lud, uma coisa muito louca, porque a médica entrava a cada, sei lá, 2 horas. Sim. Ela entrava e aí ela sugeria, né, que outros procedimentos para minimizar a dor. E aí e ela perguntava direto para a Sara, ela não olhava para mim nem para a parteira, ela ia na Sara, né? Sim. Mas a Sara estava convicta de que a dor era um processo necessário. Sim. E aí ela entrava, saía, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E aí a gente... E a Olivia, eu olhava para a Olivia, ela estava calma, lendo um livro, parecia que ela estava ali... Você sabe que tem parteira que leva tricô, né, para fazer. Então. Tricotando. A Sara escreveu que a cada 30 minutos alguém da equipe médica entrava. É isso mesmo, 30 minutos é o protocolo, né? E aí entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. E aí a gente ali na nossa convicção tal, e eu ajudando como eu podia. Eu fui pro banheiro, sei lá, 6 vezes, 7 vezes. Deu caganeira, né? Passando mal. Deixa eu te falar, você não é o único, tá? Não, tem acontecido com uma frequência cada vez maior. Os homens que entram no processo com a mulher, que começam a observar, que entendem, que entram no processo hormonal, inclusive, dessa parada toda, entram nesse processo de cólica, de diarreia, de vômito. A gente tem corpo e tem alma, né? Então, o que a gente pensa, o nosso corpo sente. O que o nosso corpo sente tem a ver com o que a gente pensa. Então, e aí foi isso, e aí foi indo. Depois, e uma coisa muito legal, depois só de umas 6 horas, não, mais. Eram umas 2 da tarde.
quando ela foi fazer o primeiro exame de toque. 2 da tarde? 2 da tarde. E a médica queria fazer, mas a Olivia não deixava. Sim. Meu, você vê como foi importante, né? O papel da Olivia foi central nesse processo todo. Porque E aí realmente não tem a menor necessidade de fazer exame não de toque tem. numa mulher com bolsa rota, que pode causar infecção, né? Sendo Sim, que ela ainda não está com sinais claros de evolução de parto. Porque só depois de sinais claros de evolução de parto é que faz sentido você saber se esse neném já está ali, se já tem uma se não dilatação. passa. E quando ela fez, quando foi feito o exame, ela virou para mim e falou assim: olha, tá com 8 de dilatação. E aí era 2 da tarde, eu falei: Olivia, mas que horas você acha que vai nascer? Ela falou: vai nascer vai nascer na janta, no jantar, Sim, 6 da tarde. Ela falou, vai sim. nascer na hora do Experiência, né? jantar. É. Experiência. E, cara, aí foi indo, foi indo. Aí teve um momento que a gente falou assim, aí tava só eu e ela no quarto. Por quê? Porque a enfermeira entrava, saía, mas ninguém ficava ali junto, na contenção, no abraço, e tal. Então tava eu e a Olivia, né? E aí teve um momento que a gente falou: vai nascer, né? A Olivia me chamou e aí ela me mostrou. E na minha cabeça, de novo, né? Na minha cabeça tinha o túnel. Eu moro em São Paulo, né? Então, o túnel do Ibirapuera entre o colo do útero e de novo, para minha vergonha, né? Pra sua vergonha, cara, tem que Era estudar. Tá longe. vendo? Homens, estudem, pelo amor de Deus. Mano, Mas quando eu vocês não vi... mantêm relação sexual com essas mulheres, gente? Mano, Mano, é não é fogo. possível, Olha, por maior que seja 14 centímetros no mínimo, no máximo. Não dá pra quando ser eu mais. vi, tava coroando, né? Sim. Coroando e formando o anel de fogo, né? Círculo Que de é fogo. círculo de fogo. É. E quando eu vi aquilo, ela falou assim, aquilo, que era só o cocoruto aqui, e cheio de cabelinho, ela falou assim: aquilo é o teu filho, aquele é seu filho. Eu falei assim: não, pô, não Mentira. pode ser. Mas já, tipo, né? Mas já. Então você tava esperando que ia demorar mais dessa vez. Que ia demorar mais. Mas quando ele apontou, ela já começou a pôr a luva. Porque tem uma questão protocolar. Sim. Eu preciso perguntar, eu não sei se você sabe, mas lá era assim, ela me explicou. Se o pai recebe a criança, você não é obrigado, você não paga o médico. Então, o que a gente fez? A gente preparou a luva e falou: agora a gente vai receber. Só que a enfermeira entrou. Bem nessa hora pegou vocês, com a boca na botija. Ai, caramba, né? E aí a enfermeira entrou, e a enfermeira também é experiente, ela falou assim: vai nascer. Quando ela falou vai nascer, ela saiu e chamou, aí veio o esquadrão todo, né? Esquadrão antibomba, Lúcia, eu vou que te eles já dizer, entram com um negócio já assim, entra paramental. Não era Covid ainda, mas já tinha aquela máscara, Mano, eu sabe? sei. É pra não espirrar. Você acredita que é pra não espirrar líquido amniótico, sangue na cara deles e tudo mais? Beleza, eles lidam com tudo quanto é tipo de gente ali, né? Sim, Mas, claro. mano, quantos anos as pessoas ficaram expostas aos líquidos do parto, né? Sim. Quando eu tô aqui no hospital, as parteiras ficam assim: sai daí que vai espirrar em você. E eu falo: eu trouxe outra roupa. Entendeu? Enfim. Aí, de repente, entrou o esquadrão. Lud, eu vou te dizer, eu tava do lado da Sara o processo todo, o tempo todo. Sim. E eu sou grande, e eu era muito maior do que eu sou hoje. De repente, uma enfermeira que bate no meu ombro veio, falou: dá licença. E começou a preparar e disse: não, deixa que a gente sabe como faz. E me colocou de canto, né? Sim. E aquilo começou a me deixar bastante nervoso, né? E isso começou a travar a Sara. Por quê? Porque, sinceramente, entrou, eu acho, umas 6, 7 pessoas no quarto de uma vez, né? Quando, na verdade, já estava para expulsão, né?
pôr para Ele fora. ia nascer na sua mão, não Ele ia fosse... nascer, sem dúvida. Não com a manobra. E aí a médica fez uma manobra muito delicada e que foi muito bom, né? A Sara tá falando aí, 7 mulheres. 7 mulheres e só eu lá. E aí ela entrou na minha frente e aí me empurrou. E a Olivia saiu também da frente e eu olhei para a Olivia viu que eu comecei a ficar nervoso e ela falou, calma. Só que eu queria fazer parte daquele momento da expulsão. Sim. E aí a Sara começou a travar, aí a Olivia começou a falar com ela no ouvido dela e a Olivia falou para ela, Sara, eles e nós, a gente quer a mesma coisa. Sim. Então você vai empurrar. Isso. E a Sara empurrou a primeira vez, e aí depois eu falei para a mulher, eu quero segurar, porque tem uma forma de segurar. Sim. Né? E ela achou que eu não sabia a forma de segurar. Sim. E aí eu falei, não, eu sei a forma de segurar. E aí eu segurei a perna, e aí a Sara fez, então, a segunda força, e aí houve a expulsão. A médica fez uma manobra para não haver o rompimento, né? A laceração do períneo. A laceração do períneo. Ela fez massagem perineal, então, segurou o períneo. Cinturou o períneo. Pô, ela, muito experiente, a médica, foi super bacana. Mas a Olivia faria também. Sim. Certeza que a Olivia faria. Sim. E aí o bebê já veio direto para o colo da Sara. Quando a Sara pegou o Benedito, as enfermeiras, porque tem a enfermeira que eu entendi, né? A enfermeira da criança, então ela quis pegar a bebê para colocar eu vou usar colírio, tá? Colírio. Colírio e tal. E a gente não queria isso. Tinha um plano de parto escrito numa lousa e estava escrito que a gente não queria que colocasse isso, não queria a circuncisão, não queria não sei o que e tal. Tinha o plano de parto, né? E aí eu fiquei muito nervoso. E aí eu comecei a discutir com as enfermeiras. Sim. E discutir forte, assim. E para as enfermeiras que a mãe que definia o que queria e o pai que definia o que queria e que o filho era meu. Sim. E elas iam fazer o que eu achava que tinha que ser feito e tudo isso falando em inglês, então imagina. Né? O inglês ficou lindo nessa hora, né? Porque nessa hora, sei lá, que baixa um santo, que você começa a falar qualquer coisa, qualquer língua. A Sarinha amou quando você fez isso. Eu amei quando ele fez isso. Homens, posicionem-se, pelo amor de Deus, mas aprendam o que tem que fazer. Porque senão você vai ficar que nem um idiota olhando a sua esposa e seu filho serem violentados. Mas eu vou te dizer que depois disso eu vi que eu fui muito forte, né? Sim. E aí teve o nascimento da placenta. Da placenta. E a coisa mais linda, né? O corte do cordão foi feito imediatamente? Não. Demorou, ficou pulsando. Esperou parar de pulsar? Esperou parar de pulsar e tal. Isso aí vou te falar, isso é difícil de conseguir em hospital. É difícil. E você que cortou o cordão? Eu não lembro. Você lembra, Sara? Eu não lembro se foi eu. Eu acho que não, porque eu estava muito nervoso. Tá. E aí eu saí do quarto um pouco, voltei. E aí depois eu acalmou tudo tal. A Ana Clara nunca saiu do nosso quarto. E aí eu fui atrás das enfermeiras no hospital, percorrendo o hospital, perguntando, porque eu queria pedir perdão. Porque não justificava. Eu acho que eu excedi Sim, eu imagino. Força. Sim. E aí o que eu fiz? Mas é que você é grande e você é forte. E aí, se bater um pouquinho mais errado, se pisar no calinho dele, gente, aí ele já dá uma trovoada. Mas logo depois retoma e fica tudo bem. Mas aí foi fundamental. Você viu a Sara escrevendo? Foi fundamental. Sim. E aí eu fui atrás das enfermeiras e aí eu fui pedir perdão a uma por uma. E elas
e elas falaram para mim assim, não, o que acontece no quarto fica lá. Eu falei, não, Uhum. eu fui muito forte no que eu falei, como eu falei. Eu Uhum. queria que você, se você puder me perdoar. Uhum. E ela disse, não, tá tudo bem. Sim, Uma disse, eu te perdoo, a outra disse, não, tá tudo bem. tá. Enfim. E aí eu voltei pro quarto. Quando a gente voltou pro quarto, eu voltei pro quarto, a gente ficou 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia. A Olivia Hum. fez a mala dela e sumiu. Vazou, claro, nasceu, enfim, acabou, é Sumiu. midwife, entendeu? Ela não é doula pós-parto. Sumiu. E aí a gente recebeu um casal de amigos, a gente foi Hum. pro quarto. Aí tem as minhas percepções, né? Hum. Da forma que era aquele hospital em Uhum. Wilmington, né? Então, por exemplo, ofereceram para a Sarah a Coca-Cola com Goldfish. Goldfish é tipo um Peixe com fritas. biscoitinho. Não, um biscoitinho Ah, goldfish. de queijo. Enfim, aí eu tive que sair porque não tinha. Aqui a gente tem a canja, tem, sei lá, Tem né? Mas frutas, não né? tinha isso, Um não tinha chazinho. mesmo, nem se você quisesse pagar, não tinha. Aí Sim, eu sim. saí, peguei o carro, saí atrás, aí achei uma padaria aberta 24 horas e ele tinha um caldo, e aí eu comprei o caldo e Aham. trouxe para a Sara tomar, né? Disse, Beleza. o hospital era um Hum. privilégio ser acompanhado por um Ter. hospital. E eu Como não é tô, que e é? eu não, Peraí. A Olivia falou sobre o privilégio do hospital ter acompanhado o nosso parto. É o contrário, entendeu? não, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é um privilégio eu ter sido acompanhado por um médico. Eu moro numa cidade que tem, por exemplo, Mãe Paulistana, que é um processo da Prefeitura de São Paulo que faz e que oportuniza para várias mães de baixa renda Uhum. um pré-natal mais adequado, porque Uhum. entendem que boa parte da saúde dessas crianças tem a ver com pré-natal bem feito e tudo mais. Sim. Então, eu acho que é um privilégio ter Uhum. sido acompanhado por um médico, ter um médico ali, e é um Sim. privilégio o hospital também ah, os- perceber outras possibilidades de parto, Sim, sim, né? sim. Então, e a midwife reorientou o nosso olhar quanto a isso, e foi muito Sim, bacana. A parteira, sim. a Olivia, fez muito bem isso. Uhum. E aí a gente comeu, Hum. tomei um banho, os amigos foram lá, levaram a Ana Clara, o Josh e a Sarah, Hum. que são meus amigos e que de infância, né? Uhum. E aí, no dia seguinte, a gente foi embora. A gente saiu, Hum. foi para nossa casa, Hum. viver todo aquele processo muito louco. E aí veio a Josie. A Josie Aham. era a doula, uma Tô. menina de 17 anos, sabe? 18 anos. 17 anos? 17, 18 anos. Hum. Irmã de 9 irmãos. Hum. E que foi... Bom, cada vez que ela ia em casa, ela ficava 2 horas, 2 horas e meia. Sim. Ensinou a Sara várias coisas. Uhum. 18 anos ela tinha. E ensinou muito para nós, nos orientou. E assim, caramba, 2 horas e meia, Lud, de consulta. E Sim. perguntava várias vezes para Sara sobre o que ela sentia, como ela enxergava o filho. Uhum. E aí eu estudo sobre depressão Depressão pós-parto, pós-parto. ajudo mulheres quanto a isso, estudo sobre isso, Uhum. e ela a Josi super atenta, não tem as Uhum. mesmas convicções que eu sobre isso, mas Uhum. sobretudo muito atenta aos processos da mulher, Sim. hormonais Sim. e tudo mais, e eu achei super bacana isso, porque não é Uhum. comum também. Não, não é Uma comum. vez que não há uma consciência da identidade de cada mulher no processo do Uhum. parto, também não há consciência, obviamente, depois do parto, Do das processo do pós-parto. necessidades que essas mulheres têm, Sim, sim. individualmente, A Sara né? escreveu aí, mais importante de tudo, ela me ouviu. Ela, Uma coisa que isso. a gente tem que prestar muita atenção, essa escuta ativa, né? Uma escuta que você vê além do que a pessoa está te falando, né?
Sim. E aqui no Japão isso é muito sério. Tem as assistentes sociais e enfermeiras que visitam a mulher no pós-parto diversas vezes, fazendo várias perguntas, observando, porque é muito comum a depressão pós-parto entre os japoneses, né? E vou te dizer que a escuta, nesse sentido, ela é bem mais eficiente em termos de terapia do que os remédios em si, né? Sim, Então, sim, uma boa conversa reorienta muito mais sim. os processos, né? Uma vez que você está compartilhando uma experiência comum, Uhum, comum à humanidade, que é ter sim, um parto, ter um filho, os sim. processos de parto, Ela né? está Enfim, dizendo aqui que ela foi ouvida nas vontades dela no parto e no pós-parto, pós-parto. Isso é isso. muito, muito importante. Eu Uhum. acho que uma coisa muito importante de falar, João, é que as mulheres são muito silenciadas, Sim. entende? As mulheres, elas têm esses desejos, essas vontades, e às vezes o próprio marido silencia isso, né? Então eu tenho lidado muito com assim, eu queria muito ter você como doula, eu queria que você me acompanhasse, eu queria ter esse tipo de experiência, eu queria um parto mais natural, eu queria um lugar mais natural para parir. E aí ela chega para mim depois e fala, o meu marido não quis. E esses dias eu fui até meio grossa, porque o marido estava do lado, e aí a gente estava apresentando a casa de parto para aquelas mulheres, e ela encantada, e aí uma falou assim, eu vou ficar, eu quero ficar aqui, já começou a fazer a ficha com a parteira, e a outra, meio assim, né, eu falei, então, e aí, né, você tá querendo e tal? Ela, eu não sei, acho que meu marido não quer. Eu falei, mas é ele que vai parir? Quando eu vi, eu já tinha falado. É. E Então, ele Lúcia, junto, ele não gostou muito não, ele fez uma cara meio estranha, assim, eu falei, mas é ele que vai parir? De certa forma, mas primariamente, né, e você tem isso na Organização Mundial de Saúde, a primeira coisa sobre parto é autonomia e protagonismo da mulher. A mulher escolhe e informa sim, aonde e como ela deseja ter o parto dela. É uma questão de direitos humanos, né? Porque senão a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecer, né? sim. Que a mulher não é bem assistida na gestação, não é bem assistida no parto, não é bem assistida no pós-parto e morre, né, com essas dores, com essas... E todo mundo assim, nossa, ela ficou louca depois do parto. É. Não, E tem muito isso. normalmente é a mulher que é sempre louca, né? Então, Sim. assim, é a histérica que sai gritando. Lud, de Uhum. novo, né? A gente, a gente, a verdade é, né? Você quer saber a verdade, né? Que a gente é Sim, eu quero machista saber a mesmo. verdade. A verdade Oi? é que a gente é machista mesmo, né? Uhum. E que a gente suprime a própria vontade da mulher em entender o próprio corpo dela. Uhum. A Uhum. gente suprime a ciência que a mulher tem sobre si mesma. Uhum. Se você olhar o processo da mulher, por exemplo, antigamente, se uma mulher quisesse trabalhar fora, o futuro patrão tinha que pedir uma carta para o marido. Sim. Eu não estou dizendo que isso de todo é um erro. Eu estou Uhum. dizendo que eu preciso contemplar a vontade da mulher e também contemplar a vontade do marido. Sim. Né? A orientação do marido e também a orientação da mulher que ela Mulher. pensa a respeito de si Sim, mesma. Então, sim. assim, e o parto é mais uma expressão daquilo que deve acontecer nas casas, né? As Uhum. casas, elas são Sim, assim. sim, Então, as casas. assim, e são muitos medos, né? Mas a questão da mulher é uma questão ampla e que precisa ser discutida. Uhum. Obviamente, tem muitos desvios, tem muitos Uhum. excessos, mas tem muitas perguntas sendo feitas que precisam de homens que dêem respostas. Sim, Se as sim, mulheres estão dando respostas, é porque os homens não deram. sim. Se as mulheres estão em marcha, é porque os homens não fizeram. Uhum. De verdade mesmo. Sim, Não sofreram a pena sim. de pensar de um outro lugar como a Uhum. mulher tem que ser, como ela tem que Uhum. pensar. E o parto é só mais uma das coisas. Uhum. É só mais uma das coisas que precisa ser repensada a questão da É. mulher aí. Né? Alguns Então, homens vão assistir depois essa live, né? Eu não sei se tem, eu acho que tem alguns homens assistindo essa live.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença do que você percebeu entre a cesárea e o natural, de uma maneira bem assim sucinta. Uhum. E o que que você recomendaria a esses homens, assim, a primeira coisa que eles, se eles se sensibilizarem e pararem assim, falarem, nossa, eu acho que eu tô ausente também na gestação e eu acho que eu não tô entendendo o que que é o processo. Minha mulher tá querendo um parto normal e eu não tô entendendo. Ou a minha mulher vai passar por uma cesárea eletiva e será que é isso mesmo? O que que é a primeira coisa que esse homem deveria fazer? O que que você acha que seria um bom caminho, assim? É, Lud, a gente está numa jornada, né? É. A gente está numa jornada, a gente está num caminho. E a gente, e boa parte do processo, a gente não sabe como ele é, como é esse caminho. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que ir daqui tal lugar, eu pego, ligo o Waze para o Waze me Uhum. orientar. Sim. As placas de velocidade, de rumo, elas são necessárias Sim. para que a gente entenda o caminho, né? Agora, de novo, o cara não vai aprender sobre o parto só sobre o parto. Ele precisa definir a sua própria vida, a sua própria razão de Uhum. existência, quem ele é no sentido daquilo que ele quer deixar de legado mesmo, né? Sim. Minha filha um dia vai estar grávida. E eu quero, como pai dela, sogro, fazer parte desse processo. Por quê? Porque tem a ver com uma vida que está sendo vivida. Uhum. Então, eu lá com meus 60, 70 anos, sei lá quando eu vou ser avô, se eu vou ser, Uhum. eu não vou estar pronto. Vai ser Sim. mais uma experiência. E eu quero degustar todas elas. Tá. Eu não quero simplesmente ser tocado pela vida. Eu quero Entendi. perceber a vida, né? Sim. Então, a gente pensar a vida para além de si, entender que em volta dele tem várias pessoas que pensam e que precisam ser consideradas. E essas considerações do caminho, elas precisam ser feitas, Uhum. né? Elas precisam ser observadas. Eu quero chegar a tal lugar, eu preciso pensar, fazer um caminho, eu preciso Uhum. estudar sobre isso, saber sobre isso, eu preciso Uhum. conhecer sobre isso. Por quê? Porque eu lido com pessoas e eu lido com casais que não fizeram bem esse caminho. Uhum. E Uhum. depois eles têm problemas e eles chegam com problemas que poderiam ser lidados no processo de gestação consciente, por se dizer, Tá. Sim. né? A comunicação entre o marido e a mulher, por exemplo. Então, Sim. assim, todas essas coisas precisam ser lidadas no processo da gestação. Eles precisam Sim. entender que é uma jornada, que eles não estão prontos. Eles precisam olhar no espelho e dizer, cara, eu tenho algo a aprender. Eu Tá. preciso conhecer isso que é novo, né? Uhum. Eu lembro quando a Ana Clara nasceu, os choros da noite, eu já queria desesperado correr com ela para o hospital. Eu não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Uhum. Porque eu nunca tinha lido sobre isso, né? Sim. Benedito não, eu li sobre isso, comprei livros sobre isso. Então, assim, a gente precisa ser protagonista também Sim. naquilo que nós fomos, na minha convicção, criados para ser, Uhum. né? Que é orientar a nossa família, ser um guarda-chuva seguro para nossa esposa, Uhum. ser um Uhum. guarda-chuva de orientação segura para os Uhum. nossos filhos. Uhum. Para isso, eu tenho que me tornar protagonista, não só no Uhum. parto, mas em toda a minha vida. Sim. De novo, a gente tem filho como a gente vive. O parto Uhum. é uma dimensão daquilo que a Sim. gente vive. Esses homens, eles não pensam como vivem, então eles Uhum. não vão pensar o parto também, Sim. obviamente. Então, Sim. assim, a gente precisa tomar esse lugar, né? Uhum. Esse lugar que, na formação que Deus nos deu, Ele nos colocou. Uhum. Né? Eu creio que o homem é a cabeça do lar e eu creio que eu preciso pensar questões sobre a feminilidade e sobre a mulher, que talvez Uhum. muitos homens que pensam que são cabeça do lar Uhum. dizem que não Uhum. precisam considerar a vontade e o Uhum. protagonismo da mulher. Então, Tá. assim, eu não estou nesse lugar, Sim. né? Eu Tá. estou num lugar que de sim para eu sou cabeça do lar e por causa disso, né, eu preciso responsavelmente orientar a minha esposa em Uhum. tudo que diz respeito à vida dela. Uma dessas Uhum. coisas é o parto.
É o É o parto, parto, né? as vontades dela, são os hormônios Uhum, dela, são os sim. ciclos dela, são, né? Então, você Então, falou uma coisa muito importante, comunicação. Precisa ouvir esta mulher, né? precisa... E às vezes, não só ouvir as DR, né? palavras E homem que dela. gosta de ouvir a mulher, né? Não gosta. É Então, real, a gente... De é novo, real, você quer a verdade é que a gente é machista, né? A gente né? não gosta de ouvir. Eu vou botar aqui para Para carregar. carregar. A gente não gosta de ouvir. É. Não gosta Só mesmo. que, John, eu vejo assim, às vezes nem precisa ouvir as palavras, mas ouça, aquela que não está sabendo falar nem português. Ouça as expressões físicas dessa mulher. Ela está muito quieta, ela está muito amuada, ou ela está muito, muito assim, agoniada, muito. Ouça, né, o que está acontecendo. Chega junto, né? Observa. Às vezes perguntar pode, aí ela vai ficar brava porque pode parecer que é óbvio demais. E aí ela fica brava porque, pô, como que você não está percebendo, né? Uhum. Então você vai ter que ter uma certa, É. né, bom senso para chegar e Como avaliar, fazer se isso, né? interessar, né? Eu tenho um cliente aqui de Nagoya que ele falou assim, para minha vergonha, Lud, eu me senti um idiota quando a minha esposa se engravidou e eu não sabia nada. Como que eu não sabia nada? Eu me sentia atrasado. Ele falou, eu estava correndo contra o relógio. E aí ele falou, ter você como doula me ajudou, porque aí eu não importunava ela. Eu perguntava as coisas para você, né? E eu provi material de leitura, indiquei, né, vídeos, fizemos encontros, aulas e tal. E ele falou, foi muito importante, porque, de novo, a mulher tem que saber tudo e ela tem que responder, né? Igual quando a gente começou ali na conversa no começo. Como que isso aconteceu? Como a gravidez aconteceu? Né? Como se É, fosse responsabilidade só dela, né? e o processo de nascimento, ele é um processo que antecede a ciência moderna. Então, assim, de Uhum. boa, né? De boa, né? Existem conhecimentos divididos por Uhum. culturas que antecederam Sim. a forma com que a ciência a medicina ligada ao parto se dá hoje, né? Que não são conflitantes, eu acho, de forma alguma. Não, não são. Né? Você olhar para a tradição não é conflitante a Uhum. olhar pela forma com que a ciência lida com o parto hoje. Não é Uhum. conflitante de forma alguma. Sim. Precisa acontecer uma harmonização aí. Mas Uhum. o homem precisa saber o que está acontecendo, como vai acontecer. E, de novo, com ele também. Né? Com ele Com ele também. também. Eu canso de ver. Bom, eu sou homem, eu ando com homens, eu canso de ver, cara, não, quem vai acordar à noite para o neném não sei o que é ela, porque eu já tenho meu trabalho. Como assim? Né? Como que é? Acho que o Piper que fala isso. Hum. O filho não atrapalha o seu, o seu trabalho importante. Hum. Ele é o seu Ele trabalho é o mais seu trabalho importante. importante. Né? Ele Hum. não atrapalha. Então, assim, tem essa coisa, né? O filho vai me tirar a liberdade. O filho. Uhum. Cara, quando o filho nasce, existe uma reorientação da sua liberdade. Existe uma reorientação da sua Uhum. agenda. Existe uma Uhum. reorientação. Né? Agora, você precisa estar atento a isso, Lud. Não Sim. tem milagre. E a gente Não. tem que ser intencional nisso. Né? Uhum. Tem que ser intencional. Não dá para, tipo, vamos tocando aí, não precisa ligar o Waze e tal, a gente vai tocando, a gente Uhum. vai chegar lá no final. Não vai chegar. Uhum. Sim, Né? sim, E se sim, sim. chegar, você vai tomar um monte de pancada no caminho que É. poderia não ter sido tomada. Né? A gente não Sim. quer administrar o sofrimento na nossa vida, a gente quer Uhum. absorver ou a gente quer viver, né, os sofrimentos que Deus administra na nossa vida. A gente não quer nem Uhum. aumentá-los nem diminuí-los. Sim, Né? sim, Então não sim, sim, precisa criar sim. mais. Até Né? porque Meu sogro. ele deu um negócio aqui entre essas duas orelhinhas aqui, né? Para pensar. Que é pra gente pensar. Meu sogro diz, né? Problema você não corre atrás, né? Exatamente, exatamente. Não, tenho oferecido aí, né, nas redes sociais, no YouTube ali, informações gratuitas. Muitas pessoas estão tendo acesso agora, tá lá com quase 8.000 inscritos. Uhum, uhum. E tá aumentando. E aí as pessoas falando assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso tinha que ter sido ensinado na escola. Eu cheguei aqui com 37 semanas, tá em Imagina. cima da hora. Hã? Imagina, tinha que ser ensinado na escola. Né? Imagina.
Sim, Imagina, sem né? dúvida. E aí a pessoa fala assim, agora que eu te conheci, eu tô de 37 semanas, que opções eu tenho, né? E porque ela maratona os vídeos e aí vira uma chavinha, que eu tenho falado assim, né? Michel Audin, que é um obstetra francês, fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, que é É mais isso. ou menos o que você está falando aí. E só que para mudar a forma de nascer é preciso mudar a forma de pensar o nascer, eu tenho dito, né? E para mudar essa forma, a pessoa tem que ter acesso à informação. E às vezes a pessoa tá lá preocupada com milhões de outras coisas. Aí você tem os enxovais que são feitos em Miami, né? Você tem a revelação, esse chá de revelação me tira do Deixa as sério. pessoas, ô Lud, deixa as pessoas serem livres. Elas podem fazer Não, o chá tudo revelação. bem. Verdade, elas podem fazer o chá de revelação. Mas É. assim, meu, tem tantas outras coisas junto Então, disso que a gente sim, sem deveria estar dúvida. fazendo. Só que se a gente se informa só no raso, a gente só recebe esse tipo de informação, né? E aí eu tenho falado assim, olha, é que nem carro para viajar. Você trabalha com isso, né? Se Tem que você não se fazer revisão, preparar. alinhamento, senão ele vai deixar você no caminho. E não tem outro caminho, é esse mesmo. Se Uhum, você, se você, se você não perceber isso, se você não se preparar para isso, vai acontecer as coisas e vou te dizer, essas informações elas são importantes, inclusive para quando as coisas ruins do parto acontecerem. sim, Elas sim, são importantes, né? sim. Elas são importantes, por exemplo, eu lido com, com, com mulheres que ficam grávidas e não são meninas grávidas que querem abortar. Boa parte dos medos e que a gente, não, eu sou contra o aborto. Quem não é contra? Quem Uhum, não é? Quem acha que... Agora, boa parte da aproximação precisa ser feita com esse tipo de informação que você dá. Porque sim. se essa informação ela está presente, muitos medos cessam. Uhum, tô ela, entendendo. ela, ela, ela não é só importante para os casais, eu não vou usar Não, casais, héteros, papá. Não. sei. Essas informações elas são importantes, elas não são só importantes para os casais Uhum, comuns, elas são sim, importantes para lidar com demandas outras, né? todas. Uhum, Desilusões outras, desesperos outros, que uhum, precisam de orientação sobre o que essa menina de 15, 16, 14 anos está vivendo, como que a sim, gente pode acolher, como a gente pode ensinar esses sim, processos que estão acontecendo no corpo dela, como a gente sim. pode ensinar o que vai ser o parto e como a gente se responsabiliza pela Uhum, educação de uma criança, porque a educação é sempre comunitária também. sim, A sim. educação é comunitária, né? Uhum, As pessoas fazem parte, os tios fazem parte, as uhum, tias, as comunidades, os vizinhos, eles fazem parte dessa educação. Enfim, uhum, a, os homens precisam estar atentos a isso. E tem uhum, muito material disponível. Você está fazendo isso de uma forma muito, entregando muito conteúdo sobre isso. uhum, Existem outros conteúdos sobre isso. uhum. A gente precisa ser intencional, Sim, né? A gente tem sim, que ser intencional sim. nessa questão, né? Tem Sim. que ser Não, e intencional e buscar essa você orientação. percebe que nas comunidades, por exemplo, né, comunidades cristãs, né, você tem preparação para uma série de coisas, para o Para o parto batismo, não tem, para o não parto não tem, tem, não tem. para o Não tem, nascimento da sinceramente criança não não tem. tem, Não tem. entendeu? Tem o tal do curso de noivos, tem o aconselhamento de casais, tem acampamento para casais, tem esses Mas whatevers ninguém aí que fala são sobre feitos. parto. Ninguém fala Ninguém fala sobre sobre parto. nascimento, sobre parto, sobre recém-nascido, É, sobre privação de sono do casal ou da vão ficar mulher. bravos que eu estou falando ninguém fala. Poucas Hum. pessoas falam. Isso, tá. Ai, a Poucas gente tem que pessoas ficar falam. pisando em ovos, Não, gente. não. Não, Tem, mas é que cadê? poucas pessoas falam sobre isso. É, E que, na verdade, ah, são coisas que é terríveis. Por exemplo, no meio, a maior índice de traição de homens está ligado ao período pós-parto. tá. Ninguém fala sobre isso. Então, assim, você precisa pensar sobre isso. Qual a Sim. razão disso? Qual a razão disso?
Exatamente. esses homens, eles não precisam, eu, Jonas, não preciso pensar sobre isso. Uhum, Eu uhum. preciso pensar minha sexualidade sobre isso. Sim. Não é só a mulher que tem que pensar sua sexualidade pós-parto. O Não. homem também precisa pensar quais expectativas ele tem. Se essas Uhum. expectativas têm significado fim ou não. Se elas Sim, são legítimas ou não. Ora, eu sim. preciso pensar minha sexualidade. A homem não pensa sua sexualidade e os homens que pensam sua sexualidade estão pensando sua sexualidade para um lugar que é um lugar mais efeminado, por exemplo. Uhum. É isso. Os homens que pensam sobre sua sexualidade, os grupos que são montados para pensar sobre sua sexualidade, são para pensar sobre uma sexualidade que não é uma sexualidade do cabeça ao macho e tal. Hum. Agora, onde é que estão esses homens para pensar? Né? Eles são omissos. São Uhum. omissos, sim. Sim. São omissos. Eu nunca sentei com os amigos, vamos fazer um encontro para discutir sobre a nossa sexualidade. Não, Não, não nunca. consegue. Não Não consegue. consegue. E aí, Jonatas, o que eu tenho visto nos meus casais que eu acompanho é assim, eu faço essa preparação para o parto e antes de mais nada eu quero saber como está a sexualidade do casal. Porque ela me mostra como vai ser o desfecho desse parto, né? Sim, E aí a sim. gente trata essa questão e eles falam assim, cara, Lude, você não veio só trazer para a gente orientação para o parto. Você veio mudar a história do nosso relacionamento. Porque sabia que tem gente que engravida e não estava bem na sexualidade? Sim, Marta, Lude, Lude. A gente não precisa olhar as músicas do sertanejo. Né? Entendeu? Então, É, assim, né? as pessoas elas erram e sofrem, sofrem e erram, né? Então, Sim. assim, E e é aí isso. eles vão repensar, eles repensam o relacionamento deles, eles repensam essa vivência, essa presença, a essa sexualidade, e aí se preparam de uma forma totalmente outra. E esta criança que vem chega num ambiente mais tranquilo, mais harmônico, mais organizado, sabe? Mais consciente, mais pensado. E aí isso transforma, né? Transforma a vida de um núcleo familiar, né? De pessoas, né? O, o meu irmão ali foi uma frase que fala assim: a vida não é projeto, é trajeto. Uhum, E esse é um problema. sim, A gente está lidando a vida como projeto. sim, E não a experiência do trajeto que vai uhum, dizer quem eu vou ser. sim, Eu estou dizendo quem eu vou ser, desconsiderando hoje, pô, uhum, quem eu sou hoje. sim, Ah, como que a gente faz isso? Quando que a gente faz isso? Quando vem o resultado da gravidez e a gente pensa no bercinho, na roupinha, é, a gente está sim, desconsiderando o quê? O trajeto. sim, A gente quer que o nosso filho vista tal roupa. sim, A gente não quer saber quem ele é, pô. sim, E isso só vai aumentando, só entendeu? vai aumentando. E depois começa a adolescência, É, que é uma idade que as pessoas, o filho é um problema. Não, mano, ele uhum, está num trajeto e você tem que mudar o seu trajeto, se aproximar do trajeto dele no momento desse. sim, Então, assim, é um trajeto, pô. Não dá sim, para pensar a vida assim, o que eu quero ser daqui 5 anos. Quem você é hoje, pô. sim. Porque o que você é Muito bom, hoje vai construir o que você é daqui 5 anos. né? Muito bom. Papo profundo, né, seguidoras? Espero que vocês marquem aí os seus maridos, compartilhem, comentem. E a gente está aqui prestando um serviço para a humanidade, né? É, E de trazer um papo filosófico profundo sobre paternidade, maternidade, família, gestação, parto. Espero que vocês entendam o que nós estamos falando aqui, né? Que o parto é resultado daquilo que a gente vive no dia a dia. E o Jonatas falou de saúde, de corpo. É resultado também do que a gente come, sim, da claro. rotina do nosso dia a dia, né? E o John, o meu programa, eu vou lançar um programa agora em janeiro de preparação para gestação e parto, né? E são rotinas, rotinas Sim. matinais, rotinas diárias, coisas que essa mulher pode fazer, aplicar durante a gestação, para que ela tenha o parto
Acho que o Jonatas deu uma travada ali para que tenha uma boa hora, né? Para que as mulheres tenham uma boa hora todos os dias, não só na hora do parto, né? E aí o Jonatas estava contando aí o trajeto deles. Então esse trajeto, essa trajetória foi muito importante, o caminho foi muito importante e não só a finalização, o momento ali que a gente espera tanto, que é o nascimento do neném, né? Acho que o Jonatas saiu por algum motivo. Eu não sei se ele volta para a gente se despedir. Alguém solicitou aqui também. Será que acabou a bateria do Jonatas? Acho que foi isso. E aí eu acho que eu tenho que encerrar, porque nós já estamos aqui há 2 horas. Que conversa longa, maravilhosa. Me perdoem se eu não respondi alguma das perguntas que estavam aqui em cima, porque a gente se empolgou e foi falando. A Maria perguntou, eu acho, sobre o pai, se o pai comeu também, alguma coisa assim, né? E acabamos não respondendo, mas geralmente sim, Maria, pode comer no trabalho de parto, né? Dependendo do lugar onde você está. E o marido também precisa se alimentar, porque ninguém merece, né? Ninguém aguenta ficar tanto tempo sem se alimentar. E eu acho que o Jonatas já foi mesmo, não deu nem tempo da gente se despedir. Alguma coisa aconteceu por lá. Mas muito obrigada por vocês que ficaram aqui até agora, nos ouvindo, né? Um papo profundíssimo. Eu imaginava que a gente ia falar mais sobre os partos em si. A gente foi muito mais a fundo e isso foi muito importante. Eu acho que muitos homens precisam repensar, né? Jonatas falou aí sobre o machismo, sobre a gente silenciar as vontades das mulheres, sobre não participar. Falou que preparou aí um estudo, né, e se preparou para o parto. A internet caiu aqui na serra, a Sarinha disse. Tá bom, Sarinha, não tem problema. Agradece ele por mim e a gente vai marcar outras vezes. Ele tem assuntos aí para trazer e a gente conversar. E você que perdeu a live ao vivo, pode assistir aqui gravada, ela vai ficar gravada aqui, né? E muito obrigada. E vem aí também, eu tenho uma boa hora, que vai ser um programa de hábitos e rotinas para a preparação da gestação e do parto. Vai ser um programa, não é teórico, porque teoria tem lá no YouTube, então se você não conhece o meu canal no YouTube, tem muita aula lá, né? Tem uma cliente minha que fala assim, Lud, bota isso numa plataforma de venda e vende como um curso de preparação para o parto, porque seu YouTube está muito completo. E realmente, em termos de teoria, lá está bem completo, mas agora a gente quer trazer uma coisa muito prática. O que eu faço com isso no meu dia a dia? O que isso significa? Então, vocês viram aí o Jonatas falando do que a Sara comia, o que a Sara bebia, né? Vários, muito água e tal. Então, assim, rotinas matinais para preparação da mente, para essa mudança, né, de mindset, que todo mundo está falando desse mindset bendito aí. Mudança, transformação. O que eu tenho que pensar diferente para pensar o nascimento do meu filho, independente da via, tá? Independente se vai ser via vaginal ou cesariana. Mas que você tenha essa escolha informada e, ao mesmo tempo, se prepare. Porque mesmo que você vai passar por uma cirurgia, seu corpo precisa estar ali, em dias para ir para esse centro cirúrgico e aguentar o tranco, né? São 9 camadas, são trancos de tirar o neném, não cair a pressão, essa pressão não subir também, você não passar mal e você ter uma exposição pós-parto, uma boa recuperação, depois voltar à vida, à atividade, né, física, sexual, normalmente. Então, tudo isso é um caminho, uma trajetória, como o Jonatas estava falando, e estou construindo. Tenha uma boa hora para isso, tá bom? Muitas de vocês já têm ouvido falar, mas quem não ouviu ainda, eu tinha que contar essa novidade. E bora lá, né, gente, que já são 2 horas, tá? Obrigada, um beijo. E boa noite para vocês que estão de boa noite. Eu vou viver o meu dia aqui. Aniversário de casamento, vou comemorar. Um beijo!